Vivemos num tempo em que muitos buscam paz, liberdade e propósito, mas continuam presos a culpas, vícios e vazios que o mundo não consegue preencher. Há em cada coração uma sede que nada terreno pode saciar, porque fomos criados para algo maior, uma comunhão eterna com Deus. No entanto, o pecado nos separou dele e apenas o arrependimento sincero e a fé em Jesus Cristo podem restaurar essa ligação. É sobre essa verdade libertadora e o caminho para uma nova vida no Espírito que a palavra de Deus nos convida a refletir. Bem-vindos, amados, a mais uma segunda-feira sapiencial. É a terceira segunda-feira sapiencial que trataremos o tema da morte, ou melhor, da vida além da vida. Sendo que na próxima segunda-feira teremos a cronologia dos fatos, desde a morte do corpo físico até a vida eterna. Será a última e sensacional segunda-feira sapiencial em que fecharemos com chave de ouro esse tema. Pois então, a Bíblia revela que os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito, lá em Romanos 8, versículo 5. A inclinação da carne conduz à morte, mas do Espírito traz vida e paz, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Contudo, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Segundo Romanos, capítulo 8, versículo 9. Deus nos chama a abandonar o velho homem e a viver em novidade de vida. Por isso, está escrito em Colossenses capítulo 3, versículos de 5 a 10. Fazei morrer a vossa natureza terrena, a imoralidade, a impureza, a avareza, que é idolatria. Despojai-vos da ira, da malícia e da mentira, e revesti-vos do novo homem criado segundo a imagem daquele que o criou. A nossa verdadeira identidade é imagem e semelhança de Deus. Não é em conformidade com os parâmetros deste mundo corruptível. Os nossos olhos carnais não podem estar atentos aos parâmetros do mundo, mas sim os nossos olhos espirituais se sobreporem aos olhos da carne e enxergar quem nós fomos criados para ser. Deus nos chama a abandonar o velho homem e a viver em novidade de vida. Por isso, ele disse isso em Colossenses 3, versículos 5 a 10. O apóstolo Paulo nos lembra ainda que os injustos não herdarão o reino de Deus. Agora, quem são os injustos? Os injustos são os imorais, os idólatras, os adúlteros, os ladrões, os avarentos e os caluniadores. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Mas há esperança, pois fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Lembrando que os idólatras não são apenas aqueles que idolatram imagens, não. São também aqueles que idolatram pessoas, idolatram ídolos, ídolos da música, ídolos de time de futebol, ídolos como marido, como filho, que colocam marido, filho, esposa, pai, mãe, tio, papagaio e periquito acima de Deus. Não, você não pode ter idolatria em relação a nada e nem a ninguém. Às vezes idolatram o time de futebol, idolatram a profissão, o trabalho. Está errado.
Buscai primeiro as coisas o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembrem-se disso. Pois então, a transformação interior é possível porque o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído e não mais fôssemos escravos do pecado, conforme está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 6. E ainda no versículo 11, assim, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqueles que rejeitam essa graça permanecem afastados da vida. Os covardes, os incrédulos, os imorais e todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, conforme está escrito lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas, conforme Apocalipse, versículo 22, capítulo 14. Deus promete restaurar todas as coisas. João diz em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 4, vi um novo céu e uma nova terra, e ouvi uma grande voz dizer, eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais. E ainda, no mesmo capítulo, versículos 5 a 7, o Senhor declara, eis que faço novas todas as coisas. O que vencer as tentações deste mundo, essa parte sou eu quem estou falando, as tentações deste mundo sou eu quem estou falando, herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, na briga da luta, na briga da carne contra o espírito, o que vencer a carne, fazendo sobrepor o espírito, será considerado filho de Deus. Essa promessa é antiga e fiel, pois Deus mesmo disse a Abraão, lá em Gênesis, capítulo 17, versículos 7 a 8. Vejam, voltamos lá em Gênesis, Apocalipse é o último livro da Bíblia, mas lá em Gênesis, na origem de tudo, já tinha essa promessa. Estabelecerei a minha aliança contigo e com a tua descendência, e serei o teu Deus. Agora, lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, diz, e sabemos que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. O leão da tribo de Judá é Jesus. Jesus Cristo é o único caminho para o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. João, capítulo 14, versículo 6. E a vontade de Deus é esta, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Pois então, amados, já chegando ao fim, eu digo a vocês que o arrependimento é o convite mais amoroso que Deus nos faz. Essa segunda sapiencial é para trazer esperança para você. Não é para colocar temor e não é para trazer julgamento sobre a sua vida, mas é para te alertar, para te confrontar no sentido de fazer cair a sua ficha sobre o convite ao arrependimento. Não é uma imposição religiosa, mas é um chamado à liberdade. Você está tendo essa oportunidade agora. Quando reconhecemos nossos erros e nos voltamos para Cristo, não estamos a ser julgados mais, mas sim curados. O perdão divino não é uma licença para a gente também errar, mas a oportunidade de recomeçar todos os dias com o coração renovado. Deus não se deleita na condenação de ninguém, pelo contrário, Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O amor de Deus é tão vasto que alcança o mais perdido e a sua graça é suficiente para restaurar o mais ferido. Mas esse mesmo amor é justo, porque o verdadeiro amor não ignora o mal, antes o vence com o bem. Deus é misericordioso sim, se você se arrepender verdadeiramente. Mas lembre-se que Ele também é juiz.
E a sua justiça é expressão do seu amor pela verdade, pela vida e do seu caráter. Então, se não houver o arrependimento sincero, você não será alcançado pela misericórdia. E você verá a outra face de Deus, que é uma face de integridade do seu caráter, que é a face da justiça, e ele vai julgar em conformidade com as suas escolhas. Lembrando que você está tendo a oportunidade de se arrepender, de reconhecer os seus erros, de ter uma vida reconciliada com Jesus Cristo, crendo que Ele é o único e suficiente Salvador, tê-lo como modelo e ser imitador e discípulo dele. A esperança cristã não está fundada no medo do castigo, mas na promessa de redenção. Um novo céu e uma nova terra aguardam os que escolhem viver em comunhão com o Criador. Um lugar onde a dor, o sofrimento e a morte deixarão de existir. É a vida além da vida, é a vida eterna. Como está descrito lá em Apocalipse, capítulo 21. Lá, nesse novo tempo, cada lágrima será enxugada e tudo será feito novo. Para tanto, basta você alinhar sua alma, suas emoções e a sua racionalidade. O seu corpo, que são as suas ações, suas atitudes, seu comportamento, e o seu espírito, que é a conexão com Deus, para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E desfrutar da glória, da vida eterna ao lado dele, sem os sofrimentos que hoje você experimenta brevemente nesta passagem terrena. Sofrimentos da carne, sofrimentos de aflições da alma, sofrimento de questões financeiras, de questões conjugais, de questões de saúde, de questões relacionais, de questões profissionais. Tudo isso cai por terra na vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a terceira segunda sapiencial sobre o tema da vida além da vida. E aguardem a próxima, na próxima segunda-feira, que será fechada com chave de ouro esta temática.